Sim. Vereador Paulo Pedra. Declaração de voto. Senhor presidente, eu faço parte de um partido que foi fundado lutando contra os preconceitos. Contra os preconceitos raciais, negro, índio, pobre, e contra os preconceitos da opção sexual. O PDT tem, em âmbito nacional, o movimento de LGBT. O artigo 5º da Constituição é claro, é livre a sua opção, seu credo, sua religião. Agora, imagina se esta Câmara fosse num país islã, aonde um vereador num país do Islã vai mandar voto de congratulações a um evangélico. Não passaria? Não podemos ser preconceituosos. E vou ser mais claro, senhor presidente, ilustres vereadores. Não existe família de evangélico que não tem um homossexual. Não existe. Todas têm. Não podem ser preconceituosos, homofóbicos. Não pode. Religião é daqui para fora. O Estado tem que ser laico. E nós temos que defender a vida e a opção de cada um. Voto sim. Nós estávamos numa reunião ali na CPI da Romix e chegamos aqui, já no final da fala do vereador Pedra, quando ele diz que toda a família evangélica tem um gay. Eu, em nome da bancada evangélica aqui, nós pedimos, se possível, uma cópia desse aparte dele, porque nós repudiamos essa fala e não concordamos para que a bancada evangélica unida possa tomar providência na sessão que vem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marcos Alex. Eu acredito, vereador Alceu, que o pronunciamento aqui dentro do nosso legislativo, de vez em quando, nós estamos. Há algumas falas que, de uma certa forma, traz para dentro do ambiente algumas divergências. Eu acho que a melhor forma seria o vereador Paulo Pedra, se houver condições, dele fazer uma nova posição. E não há necessidade, na minha opinião, a gente trabalhar numa expectativa de harmonizar esse debate. Vereador Paulo Pedra, essa mesa diretora também tem esse mesmo entendimento e solicita que Vossa Excelência possa reparar esta fala, tendo em vista que foi um tanto quanto agressiva, e também no aspecto de que aqui é uma casa plural, todos têm o livre direito de expressão, assim como os católicos, os evangélicos, né? E sabendo que inclusive nós abrimos as sessões dessa casa invocando a proteção de Deus. E temos aqui uma cruz que simboliza o cristianismo e o espírito cristão de todos nós. Primeiramente, eu quero retificar o que eu disse, mas afirmar que conste nos anais desta casa o que eu vou dizer. Primeiro, Vossa Excelência está equivocado, vereador Flávio César, quando fala invocando a proteção de Deus. O Estado é laico, mas o Estado brasileiro crê num Deus, não crê na religião. Eu quero corrigir. Eu, exacerbando, em virtude de ver aqui neste plenário uma proposição de uma vereadora sofrendo um preconceito, eu exacerbei. Falei que toda a família evangélica, eu vou corrigir. Toda família brasileira tem um homossexual. E aqui não tem, vai ter. Não tem jeito. Toda família brasileira. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Eliseu Dionísio. Eu solicito, em nome da bancada evangélica, do SDD, que a presidência retire essa fala da ata, porque é uma afirmação que falta com a verdade, é um posicionamento pessoal do vereador Paulo Pedra e que não diz a respeito da nossa sociedade.
A minha família não tem um homossexual. E não vai ter, se Deus assim nos permitir. Se ele não tem crença, não tem credo, eu respeito. Mas ele deve respeitar o meu credo. Por quê? Porque o nosso Estado é laico e não é laicista. O Estado laicista refuta a fé do próximo. O nosso Estado é laico. Ele não professa a fé, mas não pode ser laicista. Tem que ser respeitada a minha fé. E a minha crença não comunga com esses princípios. Por isso, a minha família, e muito menos a grande maioria da família brasileira, não tem ainda um homossexual. E não vai ter, se Deus assim nos permitir. Era só. Pela ordem, vereador Carlão. Senhor presidente, em 2009 eu fui convocado a uma reunião da casa do Paulo Schuff, quando o Paulo Schuff ganhou a eleição da mesa, para discutir se naquela cruz colocava Jesus Cristo ou não. E eu falei, naquele dia, para mim uma cruz sem Jesus Cristo, para mim não vale nada. Eu falei, e a minha posição é a mesma. Falei para os evangélicos naquela época. Quando vocês ganharem a eleição para presidente da Câmara, vocês tiram o Jesus da cruz. O nosso presidente é evangélico, a cruz está sem Jesus Cristo. Mesmo para mim não valendo nada, uma cruz sem Jesus Cristo, eu respeito a posição do presidente da Câmara, porque ele é o presidente, respeito. Para mim a cruz tem que ter Jesus Cristo. Não tem, para mim não vale nada. Mas respeito, porque eu falei naquele dia que quando os evangélicos ganhassem a eleição da mesa, que fizesse o que está aí, com essa cruz aí. Eu peço ao Paulo Pedra que retire essa palavra, que toda família vai ter homossexual na família. Vereador Paulo Pedra, Vossa Excelência é uma pessoa centrada, uma pessoa que foi deputado estadual, é um amigo de todos aqui da Câmara. Retire essa palavra, pelo amor de Deus, isso aí é feio. Pela ordem, vereador Alceu Bueno. Eu creio que a emenda ficou pior do que o soneto. Quando a gente pediu para ele que ele não agredisse a família evangélica, ele agrediu, agora generalizou toda a família, e a gente continua repudiando em nome da bancada evangélica. Comungo com todas as palavras faço minhas palavras do vereador Eliseu, dizendo que não aceitamos esse tipo de coisa, até porque 90% do nosso povo é cristão e não aceita as palavras que o vereador Pedra falou. A estatística, tem todas as estatísticas de todas as fontes aí, dizendo que 90% da família brasileira não tem o que o vereador Pedra falou, e a gente repudia, e se Deus quiser, em nome de Jesus, a minha família não tem, e como diz o Eliseu, e nem vai ter, e que a família brasileira seja abençoada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Delei Pinheiro. Presidente, dizer ao vereador Paulo Pedra, não tenho nada contra os homossexuais, nem para as famílias que têm e para as que não têm. Eu só gostaria que ele, como nobre vereador de Campo Grande, eu não sei se ele teria o conhecimento apropriado para dizer que todas as famílias têm um gay ou que não tem. Eu gostaria que ele usasse esse mesmo microfone para citar a fonte da onde ele tirou essa informação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Romero. Senhor presidente, até como um dos coautores da moção que gerou toda essa discussão, e como um dos defensores dos pilares da democracia, embora não concordando com a cruz, embora sendo católico, mas achando que o Estado deve sim respeitar o princípio de ser laico e respeitar a profissão de fé de cada um, embora sabendo que houve alguns exageros, concordo com os exageros da fala do vereador Paulo Pedra, mas é importante dizer uma coisa, senhores vereadores e senhoras vereadoras e aqueles que nos acompanham aqui presentes e pela TV Câmara. Da forma como está sendo colocado esse debate nessa casa, parece que existe mulher, homem e um terceiro elemento chamado gay. Parece que existe um outro componente que não é ser humano. Parece que existe uma pessoa a mais que não tem uma definição, que não é homem, que gosta de homem, que não é mulher, que gosta de mulher, independente das suas afinidades de escolhas ou orientações, como assim o dizem, e nós estamos aqui criando uma terceira categoria. A minha família não tem, nunca vai ter, a outra que tem e que vai se lascar porque o castigo vem. Só para registrar, senhor presidente, que nós, enquanto legisladores, precisamos seguir o que a nossa Constituição determina.
O direito de cada um manifestar as suas orientações sexuais, religiosas e etc. E mesmo aqueles que professam as suas fés e aí falam como católico, também tem que respeitar o livre-arbítrio. Quando essa casa traz uma discussão no sentido de fazer a moção, como foi apresentado por mim e pela Luísa, não é de forma alguma para incentivar que as pessoas topem as suas opções por isso ou por aquilo, mas é em reconhecer que na sociedade, que é feita por homens e por mulheres, unicamente homens e mulheres. Se homens e mulheres decidem gostar de pessoas do mesmo sexo por essa ou por aquela razão, que nós, enquanto cidadãos, aprendamos a respeitar. Mas gostaria de ver que o debate nessa casa não fosse colocado como se o gay, a lésbica, o travesti, a transexual ou qualquer outra pessoa de orientação diferente de heterossexualismo seja colocado como terceiro elemento que não existe. Só para registrar e deixar claro, o objetivo da moção é reconhecer o que nós temos. Nós deveríamos, nesse momento, bater no peito e ter orgulho. Mato Grosso do Sul tem um Miss Gay nacional. Pelo próximo ano, a gente querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, sendo ou não a favor do aspecto religioso, nós temos um gay mais bonito do nosso estado, que vai representar o país inteiro dessa forma e que vai levar suas bandeiras. Nós não estamos aqui decidindo o que ele deve fazer, mas simplesmente discutindo como cidadãos e homens da lei, mulheres da lei, que as leis sejam respeitadas e sejam cumpridas. Pela ordem, vereadora Juliana Zorzo. Gostaria de me manifestar aqui e dizer que a hora que o vereador Paulo Pedra disse que os evangélicos são preconceituosos, isso não cabe à minha pessoa, minha vereadora. Eu não sou preconceituosa, sou evangélica. E é o seguinte, da mesma forma, quando alguém tem uma opinião, nós temos que respeitar, o vereador Paulo Pedra também tem que respeitar a nossa opinião. Eu amo os gays, lésbicas, travestis, amo a pessoa deles, não tenho nada contra, aceito, trato bem, tenho vários amigos homossexuais, isso não tem problema nenhum para mim e nem para nenhum evangélico aqui, muito menos para dentro da igreja. Agora, se a pessoa é cristã, a Bíblia fala que homossexualidade é pecado. E se é pecado, eu não concordo com essa atitude da pessoa. E a partir do momento que presta uma congratulação para o Miss Gay, eu não estou desmerecendo se ele é bonito ou se ele não é bonito. Só estou desmerecendo, só estou falando que o concurso, eu não concordo a homossexualidade. No meu ver, é um pecado. Mas não é por isso que eu não gosto da pessoa, em nenhum momento eu sou preconceituosa nesse sentido. Então gostaria que o Pedro retirasse essa palavra dizendo que o evangélico é preconceituoso, porque ele não é preconceituoso, eu não sou preconceituosa e jamais serei. Pela ordem, vereador Ayrton Araújo. Senhor presidente, um assunto que gera discussão e grande, uma polêmica. Eu queria só deixar registrado aqui que ninguém pede para ser a opção sexual de cada um cuida da sua opção sexual. Agora eu vou falar só o que o nosso Papa Francisco, quando veio no Brasil e na televisão, na mídia, ele falou que nós igreja católica, nós não temos que jogar para fora só porque é homossexual, nós temos que acolher. Agora não diz que também que você tem que comungar, não diz que você tem que comungar. Eu acho que nós temos que respeitar as opções sexuais de cada um ser humano. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilmar da Cruz. Muito bem, eu quero deixar bem claro aqui para todos que nós evangélicos não temos nada contra ao homossexual. Como disse o Paulo Pedra, ele é livre para tomar suas decisões. Eu sou livre para ser hétero, né? O Paulo Pedra também é livre para ser homossexual ou hétero. Quer dizer, todos nós somos livres para tomar a nossa decisão. Nada contra. Não estou ironizando, sabe? Nós temos recebido muitas pessoas na minha comunidade, muitas pessoas que vão lá porque estão sobrecarregadas, tanto héteros como também homossexual. E aí a pessoa recebe ali orientações, orações, mas cada um toma a sua decisão. Então eu quero deixar bem claro que eu não tenho preconceito algum contra os homossexuais, não tenho preconceito, sabe?
aqueles que me procuram para uma orientação, eu tenho orientado com muito carinho, com muito respeito, e nós estamos sempre com as nossas portas abertas lá fora, né, para poder recebê-lo. E aqui, como parlamentar, como vereador, também nós estamos prontos para ouvi-los e para poder ajudar naquilo que é necessário. Mas é claro que o meu voto foi contra. Senhor presidente, também para tratar um pouco desse assunto, nós trouxemos isso através da moção, não foi no sentido de provocar aqui o debate, mas também provocar o debate em torno desta questão, mas foi para homenagear um garoto de Dourados, uma pessoa que milita em favor dos direitos humanos, e nos direitos humanos milita, não é, para que todo preconceito seja derrubado. Então, esse debate nosso deve ser nesse sentido, para homenagear a luta desse sul-mato-grossense, que levou para o Brasil inteiro o nome do nosso estado com muito orgulho, que foi capaz de demonstrar consciência, entendimento, capacidade mobilizadora para defender a causa da diversidade. E dizer que hoje essas questões vêm para o parlamento porque são questões que tocam o interesse de toda a sociedade e que deve ser recebido pela essa casa, que é uma casa da diversidade também, porque é uma casa do povo, não é? Com todo respeito, né? Acho que às vezes a gente não tem entendimento certo sobre algumas questões, é natural, mas devemos receber com todo carinho, com todo respeito, todas as pessoas, independente da sua opção sexual. Nós temos em Mato Grosso do Sul a Cris Stephanie, que é afiliada ao meu partido e que nos honra nacionalmente, presidente da Associação Nacional das Travestis e Transsexual, uma pessoa que está a nível nacional, junto com a Presidência da República, formulando legislações. Por outro lado, a gente vê as torcidas dos times de futebol, um âmbito machista, conservador, que são as torcidas de futebol. Todas quase hoje têm torcidas que homenageiam um torcedor que tem a sua diversidade sexual. Nós temos o Grêmio que iniciou isso, lá em Minas Gerais, o Atlético, depois em São Paulo, quase todas as torcidas, enfim. Então, acho que é um momento dessa Câmara também debater isso com tranquilidade, mas com muita generosidade, com muito respeito a todas as pessoas, invocando um direito constitucional, que é o direito à pessoa humana, respeitando toda a sua personalidade e toda a sua maneira de ser. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, ao seu Bueno. Presidente, eu acho que o nosso Estado tem muito mais coisa para se orgulhar do que dizer que uma pessoa dessa aqui está representando o nosso Estado, que é orgulho para o nosso Estado. Eu digo e repito, isso não é orgulho, isso é uma vergonha para nós, é uma vergonha para Dourados e uma vergonha para Mato Grosso do Sul dizer que nós se orgulhamos de estar exportando gays aqui, seja bonito ou feito, aqui para o Brasil. Então isso aí não é honra, não é orgulho, nada, isso é uma vergonha. Senhor presidente, eu fui citado e vou falar com muita tranquilidade, senhor presidente, de que quando eu citei esta fala, é no sentido desta casa ter tolerância, dessa casa ser tolerante, dessa casa ser humanista, desta casa não ter preconceito nem com orientação sexual, nem com religião espírita, porque eu já vi nos bastidores, principalmente no mandato passado, vereador Carlão, vereador evangélico não querendo votar a declaração de utilidade pública para centros espíritas, para entidades de candomblé, para entidades umbandas, até porque, volto a repetir, a Câmara tem que recepcionar a todos, inclusive aqueles de orientação sexual diferente das nossas. É nesse sentido que eu quis dizer, em termos de tolerância. Agora, quando eu falei que toda família brasileira tem, que nós sabemos que o índice de orientação sexual diferente do hétero é muito grande, e que, com devido respeito, não querendo aqui envolver Deus, não querendo envolver famílias de vereadores, de deputados, mas com devido respeito, eu falo isso por uma reflexão. Quando eu falo família, não é no sentido do pai e da mãe. A família
ela envolve descendentes, ascendentes, colaterais, afins. E com devido respeito, com humildade, eu falo que toda família brasileira, quer queira ou não quer queira, toda família brasileira, quer queira ou não quer queira, vai ter uma orientação sexual diferente do hétero. E falo isso aqui com respeito. E que as pessoas possam fazer esta reflexão de poder ser humanista, ser tolerante. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eliseu Dionísio. Com todo respeito, mais uma vez eu venho aqui para discordar em número, gênero e grau do vereador Paulo Pedra. Muito feliz foi a fala do vereador Delei, quando pediu para ele citar a fonte. Eu vou usar uma fala do próprio vereador Paulo Pedra. Veio aqui, fez o cerca Lourenço, disse mais uma inverdade e não citou a fonte. Cadê a fonte? Aonde que está a estatística que toda família tem? Não tem, não vai ter, se Deus quiser, e é a minha opinião. E eu peço mais uma vez, senhor presidente, tira da ata essa fala, porque não comunga da verdade vista na nossa sociedade. E lembrando, a igreja, a religião, essa Câmara, todos estão de braços abertos para todas as pessoas. Agora, nós temos o direito de comungar com condutas dos nossos princípios ou não. Certo? Senhor presidente, fui citado aqui por um vereador que é o mais homofóbico da casa. É o mais homofóbico. Não vai retirar da ata. Não agredir ninguém. E não é vereador que vai mandar retirar minha palavra da ata, não. Vossa Excelência cuida do seu mandato, eu cuido do meu. Vai permanecer na ata, porque não tem nenhuma palavra que agride quem quer que seja. É uma opinião do vereador Paulo Pedra. Agora, se o vereador Eliseu quer ser homofóbico, problema seu. Problema de Vossa Excelência de ser homofóbico. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Chiquinho Tele. Eu entendo assim, vereador Flávio César, vereador Delei Pinheiro. Nós não devemos, essa casa é uma casa de leis, mas política. Mas política. Todos, nós temos que respeitar a opinião de todos aqui. De todos. Eu voto as moções, seja do evangélico, do católico, do espírita, eu vou votar. É uma opinião de cada um. Nós não temos aqui que está discutindo religião. Nós estamos entrando em religião aqui. Não temos isso aqui. Eu acho que todos os vereadores foram eleitos, a não ser que eu não aceite o voto na hora da eleição daquele que não é, que não seja hétero. Então, eu acho que nós temos que fazer divisões de voto também. Então, eu acho que na hora da campanha, falar, você não vota em mim, porque você não faz parte do jeito que eu penso. Você não, então, nós temos que dividir votos. Isso aqui é uma casa do povo, temos que saber até dividir. Eu voto a moção, já votei, inclusive, vereador Alceu Bueno, quando teve aquela passeata, caminhada para Jesus aqui, que muita gente reclamou dos barulhos, eu assinei a moção de congratulação, aquela caminhada lá, e muita gente não gostou, e eu votei. Então, eu acho que tem que respeitar, né? Então, é só isso, presidente. Senhor presidente, mais uma vez, solicito para que tire da ata. Por quê? Porque não condiz com a nossa sociedade. Se é uma declaração dele, mas toda a família, não. E eu quero que a mesa solicite desse vereador a condição de ele me chamar de homofóbico. Qual que é o direito dele, ou a prerrogativa que ele tem de vir aqui me chamar de homofóbico? Me diz uma atitude minha de ser homofóbico. Vamos ao pé da letra. O que é homofóbico? E ele me chamou aqui, está constado em ata, solicito que a mesa tome providências. Eu não sou homofóbico, nunca me postei dessa forma e eu quero a providência da mesa nesse sentido. Pela ordem. Pela ordem, vereador Carlão. Senhor presidente, essa discussão não está levando a ganho nenhum. Estou vendo aqui até a assessoria de um lado manifestar, assessoria de outro se manifestar, e eu acho que essa discussão se cabe aos vereadores, os assessores que se contenham no seu local de trabalho e dizer ao vereador Eliseu Dionísio, vereador Paulo Pedra, que se entenda nessa questão e está atrapalhando o nosso trabalho aqui.
Acho que Vossa Excelência tem que fluir o trabalho aqui, porque nós estamos aqui com meia hora falando de um assunto que eu entendo que é discutível, mas que nós temos outros assuntos mais interessantes que isso. Senhor presidente, pela ordem de tempo. Antes, porém, vereador Ayrton Saraiva, matéria vencida, com todo respeito ao vereador Paulo Pedra e a todos os pares que se pronunciaram neste tema, a questão aqui não é o ser humano. Eu tenho convicção de que todos nós temos o maior respeito pelos seres humanos, porém esta casa é uma casa plural, cada vereador ele tem o direito de livre expressão e todos nós temos os nossos segmentos, os quais nós representamos e devemos ser respeitados, considerando que a palavra que o vereador Paulo Pedra utilizou, se referindo que toda a família brasileira tem ou terá no futuro um familiar homossexual, eu solicito ao apoio legislativo como presidente que seja retirado da ata dessa sessão este termo de que toda família tem ou terá um familiar homossexual. E que seja retirado também a palavra homofóbico se referindo ao vereador Eliseu Dionísio por ser linguagem própria. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Pedra. Vossa Excelência está usando que artigo do regimento para tirar a palavra que eu citei, que toda família brasileira tem ou vai ter uma pessoa de orientação sexual diferente? Pois não, vereador Paulo Pedra. Capítulo 2º da disciplina dos debates, artigo 124, o vereador a que for dada a palavra deverá inicialmente declarar a que título se pronuncia e não poderá. Inciso 4º, usar de linguagem imprópria. Minha linguagem não é imprópria. Imprópria são adjetivos que a minha palavra não é imprópria. Vossa Excelência está equivocado. Vereador Paulo... sou inviolável no meu mandato. E Vossa Excelência vai respeitar o meu mandato. Ou então sai dessa cadeira. O mandato é meu e sou inviolável nas minhas palavras. Volto a repetir. Toda família brasileira vai ter um homossexual. Se não tem, vai ter. E Vossa Excelência tem que me respeitar. Não é o grito de Vossa Excelência, vereador Paulo Pedra, que vai me intimidar no exercício da presidência. Enquanto eu estiver sentado nesta cadeira, exercendo Vossa Excelência o legítimo não merece cargo estar sentado de nessa cadeira. vice-presidente, Não eu merece. estarei Vossa Excelência seguindo tem que ser rigorosamente o regimento Vossa interno Excelência desta não tem casa. o meu respeito. E não é eu Vossa Excelência no meu mandato gritando desta forma que vai porque Vossa me Excelência intimidar. não merece o meu respeito. Matéria vencida, solicito Não é matéria vencida. Vossa Excelência vai voltar ao que eu falei. Eu exijo que conste na ata. Vossa Excelência cuida do seu mandato. É o meu direito como parlamentar. Eu sou inviolável. Não xinguei ninguém. Apenas coloquei o que acho. Não xinguei ninguém. Vossa Excelência tem que respeitar mandato de vereador. Não esqueço, não esqueço. Vai manter na ata. Não é um vereador que não merece ser presidente de uma comissão de direitos humanos que vai pautar este plenário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem.